Seus filhos conversam com você? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Pais que Nutrem, porque nutrir vai além da alimentação. Episódio número 19, a segunda temporada, estamos seguindo, inclusive produzindo conteúdos para o YouTube junto na mentalidade de transbordar. Você que é assinante Pais que Nutrem, você está vendo como que são os bastidores desses vídeos. Como que eu tô fazendo esses vídeos aqui, eu tô postando lá nos bastidores pra você entender como que é isso para transbordar. E aqui agora eu vou começar uma gravação para o YouTube. Então eu vou fazer a chamada de novo. Você sabia que muitos conflitos entre pais e filhos poderiam ser evitados com alguma mudança na forma com que vocês se comunicam, como nos comunicamos? Pois é. Então, às vezes a gente cria conflitos em casa por problema de comunicação. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes, por falha de comunicação, e eu depois vou falar até meu ponto em relação à comunicação, que é um ponto um pouco polêmico, mas aí eu vou falar ele aqui nesse podcast. Às vezes, por falha de comunicação, a gente ausenta no diálogo. O que eu estava conversando com minha esposa outro dia, né? Que a gente foi treinado, né, na vida a quando ter uma conversa, né? A gente foi treinado na vida que as conversas, situações importantes, elas são feitas através de conversa, né? É porque minha esposa pediu para eu ir buscar ele numa costureira, né? E quando eu fui na costureira, ela não percebeu. Ela perguntou para mim assim, Marcelo, o que você achou da costureira? Assim, você conversou com ela? Eu falei, nem prestei atenção, não. Aí ela falou, você não percebeu que ela é meio monossilábica, que ela não conversa? Aí eu falei, até é verdade, tudo que eu fui falando com ela, ela só sim, não e falando ali. E aí minha esposa falou que acha engraçado que já foi várias vezes nessa mesa costureira, uma senhorinha, e que todas as vezes foi lá, trocou com ela, trocou poucas palavras. A costureira simplesmente não conversa, faz perguntas diretas, objetivas, e nada de errado nisso, tá, gente? Eu não tô aqui querendo mudar a concepção de cada um, né? Mas o que acontece? Qual que é a conexão que eu tô falando? Às vezes a costureira, na época dela, foi criada, teve uma criação de pouca conversa. E cada um é de um jeito. Eu já tive uma criação de muita conversa, muito diálogo em casa. A gente foi incentivado, eu fui incentivado pelo meu pai, pela minha mãe, a ser uma pessoa questionadora, tentar entender o porquê das coisas. E às vezes até exagero nisso e puxo o freio de mão, mas o porquê é muito importante. Eu sempre falo aqui no Pais que Nutrem, o porquê das coisas é muito importante. Eu acho que tudo começa do diálogo em casa. Quando a gente consegue colocar nossos filhos para ter um diálogo em casa, é fundamental. Como assim diálogo em casa, Marcelo? Então, diálogo em casa é a mesma coisa quando a gente está no nosso trabalho fora, né, na nossa profissão. Às vezes, vai marcar uma reunião. Poxa, o trabalho é uma reunião, é uma coisa importante. Tem trabalho que não é não, né? Que eles marcam a reunião para marcar a hora da reunião. Mas, considerando o termo reunião, é reunir as pessoas e tem aquele peso. Não vou poder não porque eu tenho uma reunião. Você já notou sempre que tem essa situação que às vezes você vai um profissional, não, estou numa reunião, não posso falar. Ou seja, reunião são pessoas reunindo, conversando, teoricamente temas importantes, né? Às vezes nem tanto, né? Mas continuando, em casa a gente precisa ter o diálogo, precisa ter reuniões com nossos filhos. A gente alinhar expectativas, até porque são pessoas diferentes, cada um tem sua característica, sua esposa, seu marido veio de uma criação diferente. Então se você não alinhar expectativas, não alinhar jeitos, não tiver diálogo, e às vezes é difícil ter diálogo com uma pessoa que não está acostumada a conversar. E detalhe, como quebrar esses ciclos, para que seu filho acostume com o diálogo, para que tenha mais conexão, ele sinta a vontade de falar qualquer coisa, tá? Ele tem essa conexão. Isso me levou a pensar, né? Falar, poxa, a gente precisa desenvolver, marcar reuniões familiares, a gente conversar mais sobre o que a gente precisa, com calma, cada ponto de vista. E acontece alguns erros comuns, né? Que às vezes a gente vai fazer essas reuniões ou vai ter uma conversa, vai ter um alinhamento, o pessoal chama, não, é DR e tal. Não, peraí, não é isso. Eu tô falando de ter uma reunião no sentido, tipo assim, gente, vamos entender o que a outra pessoa tá passando, o que seu filho, em qualquer fase da idade dele, ele tá passando, quais são as dificuldades dele, ele é ouvido. Vamos ensiná-lo a ser ouvido, a ter voz ativa.
Só que é desafiador. Primeiro, desafiador porque quando você reúne a sua experiência de vida, a experiência de vida de comunicação da sua esposa, do seu marido, né? A experiência de vida de comunicação do seu filho, que é pequena, mas ela tem um olhar diferente que a sua, que da sua esposa. É um olhar lúdico, é um olhar da criança. Não sei qual idade a gente vai aterrissar aí quando esse vídeo chegar em você, mas seu filho tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, você vai sentar para reunir com ele, até bebê você vai reunir com ele. É uma reunião de 5 segundos, mas você pode passar uma comunicação. E eu vou entrar num ponto que é super importante, tá? Que aí pode ser uma polêmica, você pode comentar aqui, deve comentar se você concorda ou não, que eu sempre defendo que na comunicação, o responsável pela comunicação é aquela pessoa que comunica. Não tem essa conversa de, ah não, eu falei, mas a pessoa não entendeu. Não, a responsabilidade é minha. Se eu falei, se eu estou comunicando aqui com você, nesse podcast, nesse vídeo, e você não entendeu, a responsabilidade é minha. Eu tenho que tentar comunicar de diversas formas, é o que eu faço no Pais que Nutrem, eu comunico de diversas formas para a mensagem chegar, o nosso lema, nutrir valendo da alimentação, chegar de várias formas, tá? E aí, voltando em reunião familiar, né, que a gente tem alguns erros que são comuns que a gente pode trazer para a realidade. Falar sem ouvir. Às vezes os pais falam que sabem todas as respostas e nem esquecem de ouvir o que os filhos têm para dizer, entendeu? Ó, já vou ticando aqui, eu cometo esse erro, tá? Vamos lá, escolher momentos errados, tentar conversar coisa importante mesmo numa situação. Gente, é o que eu sempre falo do chapéu. Tem hora que tem... Eu aprendi isso e tô repassando, porque tudo na vida a gente aprende também, né? Tem hora que a gente tem que botar o chapéu de pai, tem hora que tem que pôr o chapéu de amigo, tem hora que tem que pôr o chapéu de mãe, tem hora que tem que pôr o chapéu de amiga. O que eu tô dizendo? Às vezes seu filho chega todo feliz numa vitória, mas fez uma bagunça que você não gostou, tipo assim, ele cozinhou, preparou alguma coisa e fez alguma coisa, mas deixou tudo sujo, tudo atrapalhado. Não corrige naquele momento, comemora, abraça, tá? Ó, vou ticar, eu tenho um desafio pra mim também. Não corrige, ali ele tá procurando um amigo, uma amiga, tá comemorando, vibra. Depois, em um momento específico, quando for fazer de novo, me chama que eu vou te orientar. Pra ele não linkar ela, não linkar aquele momento, olha, eu fiz tudo errado. Não desvalorizar a vitória porque fez tudo errado. Uma coisa é você arrumando a cama, outra coisa é seu filho, sua filha. Com 5, com 4, com 3, com 2 anos de idade, arrumando a cama. Então, entendeu? Na hora que arrumou, por mais atrapalhado que seja, vai lá e comemora, vibra. E no outro dia você fala, ó, deixa eu te ajudar aqui e tudo. Você tenta desvencilhar, é separar os papéis, tá? Às vezes um erro é evitar temas desconfortáveis, né? Fugir de assuntos difíceis só adia o problema e pode criar uma barreira na relação. Por exemplo, seu filho, sua filha, às vezes quer compartilhar uma coisa e você não sabe o que dizer, você fugir desse assunto, tem que tomar cuidado com isso. A estratégia, eu vou te falar aqui, existe uma estratégia que você pode usar para você não fugir desses assuntos e ter uma percepção diferente, tá? Primeiro, ouvir a primeira estratégia. Segundo, perguntar o que o seu filho acha disso. E depois, terceiro, ensinar seu filho, olha, deixa eu pensar. Você vai fazer a primeira coisa, é acolher escutando. Segundo, pegar a opinião do seu filho e entender. E depois ensinar para ele que todo mundo pode pensar. Ninguém precisa ter a resposta bate-pronto. E aí, principalmente nesse momento, você vai aprender aqui como que esse tempo de pensar, essa resposta de pensar, esse acolhimento, você consegue ter soluções. Às vezes seu próprio filho vai te dar a solução. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, que às vezes a solução está no problema. Então, é fundamental a gente acolher o problema, escutar o problema, tentar fazer com que nossos filhos desenvolvam, para a gente pensar, talvez uma saída, né, desconfortável, para a gente não ter resposta. E aí eu vou trazer uma solução para você aqui, tá? De como esses temas desconfortáveis você consegue driblá-los e trazer uma resposta mais assertiva que você vai conseguir explicar melhor para a gente não trocar a mão pelas pernas, né? O braço pelas pernas, é isso? Enfim. Olha eu me comunicando errado. E também depender apenas do feeling, né? Achar que as coisas vão se resolver naturalmente, ser uma abordagem planejada. E às vezes não dá certo o seu instinto. Vou falar isso e se resolve. Às vezes você vai criando ali um monstro desnecessário, tá? Esses são os erros comuns de reuniões que às vezes você não faz, não busca ter aquela solução, aquele diálogo, aquela mão dupla que é interessante a gente ensinar nossos filhos, até porque se eles aprenderem em casa que tem uma mão dupla,
que tem o diálogo, sua filha, seu filho, eles não vão aceitar no futuro algo diferente, seja no seu âmbito de relacionamento, seja no âmbito profissional, eles não vão aceitar uma situação em que eles não estão tendo uma mão dupla. Ah, então quer dizer que eles vão ser aquela pessoa que não aceita as coisas? Ô, gente, vamos separar as coisas nessa hora, tá? Uma coisa é a pessoa que tá revoltada ali, não tá aceitando, tá questionando por questionar. Outra coisa é você ter uma criação do porquê. Uma criação do porquê é aquela pessoa que não simplesmente abaixa a cabeça e aceita tudo que vem pela goela. Entendeu? Criação do porquê é uma geração agora mais presente que fala, não, peraí, isso é certo? Isso é errado? A nossa história, não só do nosso país, mas do mundo, né? Já vê de muitas pessoas que não questionaram, aceitaram do jeito que vinha, não tiveram um ponto de vista que questiona, que muda de opiniões, né? Como diz o Raul Seixas, prefiro ser uma metamorfose ambulante. Pessoas rígidas e cometeram grandes erros por causa disso, tá? Então, assim, talvez aí você pense, Marcelo, mas como que eu faço para poder ter mais reuniões? Eu tenho essa dificuldade. E eu, assim, sempre falo, né, que a gente tem que quebrar algumas objeções da vida pessoal. E hoje, por exemplo, as dificuldades que eu tinha, eu descobri que a inteligência artificial é a minha chave para isso, tá? Para eu conseguir estimular a conversa aqui em casa, da minha família. E às vezes a minha filha, à medida que foi desenvolvendo, ter essa conversa dos 3, dos 4, dos 5 anos, eu converso primeiro com a inteligência artificial, vou lá e converso como que eu posso explicar isso para uma criança de 6 anos de idade, eu explico a situação, eu explico quais são as minhas dificuldades, e a inteligência artificial, você sabendo conduzir ela, você sabendo utilizar uma conversa com um prompt bem detalhado, o que é o prompt? É aquilo que você passa para a inteligência artificial, e aqui eu tenho até um prompt flow, né, que são uma estrutura para que você consiga passar para a inteligência artificial para que ela te dê uma resposta mais assertiva. Então a gente fala, burrice artificial, que ela nunca me dá a resposta certa. Não, você que não sabe usar. E aí você vai unir a sua experiência, tudo aquilo que você passou para o seu filho, com a experiência daquilo que a inteligência artificial te forneceu, para você conectar, para você talvez explicar de uma forma mais lúdica, explicar de uma forma visual, porque nossos filhos, né, eles necessitam, o processo de atenção deles, ainda mais nesse período, né, de aplicativos, de telas, a dispersão de atenção dos nossos filhos é muito grande. Então, existem formas da gente comunicar. Eu faço isso muito no Pais que Nutrim. Se observar lá, eu comunico de diversas formas. Eu começo do assunto que eu estava trocando o pneu do carro e entro em outro assunto. Aqui, por exemplo, comecei de um assunto em relação à costureira, né? Um caso, quem nunca passou, né, por essa situação de estar conversando com alguém de outra época, de outra região, a pessoa não falar simplesmente 2 palavras, você falar, poxa, conversei com a pessoa 1 hora na festa e a pessoa só falou sim, não, por quê? E é bom, né, ter uma pessoa que é simplesmente ouvinte, mas às vezes você quer ouvir opinião, né? Você quer saber o que tá certo. Às vezes você pergunta para a pessoa tem uma opinião, quer dar opinião, mas não consegue ser franca. Enfim, é a maneira que a gente consegue comunicar. E eu, assim, hoje quero te convidar, né, a quebrar essa objeção, talvez, aí, da inteligência artificial, a gente marcar aí uma reunião você marcar com a sua família, uma reunião, um bate-papo, uma conversa informal, gente, vamos conversar. O que vocês acham disso? Joga um assunto, joga um tema, e alguma dificuldade que você está tendo, joga para os seus filhos resolverem, para criar esse âmbito de bate-papo, né? E aí, se tiver, usa a inteligência artificial para isso. E se você tiver dificuldade em relação a esse prompt, eu tenho um treinamento que é muito bom, Produtividade Inteligente para Mães e Pais, tá? Como usar o ChatGPT para organizar a rotina do dia a dia. É um treinamento ótimo, te convido, você quer saber sobre ele, me envia mensagem, compartilha. Vamos transformar a comunicação da sua casa junto, aqui da minha casa junto, porque eu acho que comunicação é a chave de muitas coisas e poderiam várias situações ser evitadas por uma comunicação de via dupla. E não é porque nossos filhos são novos que a gente não pode aprender com ele. Vai aí uma mensagem, tá? Eu não sou bom para frase não, aí eu sou meio copião das frases, mas não é... A gente tem que buscar ter mensagens positivas o tempo todo.
E no próximo podcast eu vou iniciar ele com uma frase. Vou buscar uma frase interessante, porque essa frase minha ficou muito ruim. Pode até criticar aí nos comentários. Então até a próxima, até o próximo podcast, até o próximo vídeo, você que está no vídeo. Espero que você tenha gostado. E compartilha, tá? Vamos seguir o Pais que Nutrem nas redes sociais. Eu até estou produzindo conteúdo, vai entrar agora no LinkedIn, que já é um conteúdo voltado com o âmbito profissional. Se tiver interesse, dá um pulinho lá, serão textos também. Pais que Nutrem está transbordando em todas as áreas, tá? E eu quero fazer sua vida transbordar também, transbordar principalmente na vida dos seus filhos, na vida profissional, você destravar várias situações que você tem dificuldade, para que você enxergue a vida num prisma diferente, uma ótica diferente. Até a próxima.